Preciso lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua mentalidade? Você tem mentalidade de rico ou mentalidade de pobre? E não estou dizendo isso para te deixar para baixo. Não, estou dizendo isso para que você tenha a certeza do que você é e do que realmente deseja. Ter uma mentalidade próspera ou continuar na mediocridade? Porque, meu amigo, minha amiga, mais tarde ou mais cedo você vai se fazer essa pergunta. E não adianta fugir, porque no final sua atitude vai lhe dar a resposta. Isso mesmo, mais tarde ou mais cedo sua atitude vai revelar qual é a sua mentalidade. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do canal O Despertar da Mente e prepare-se, porque hoje você vai não só saber que tipo de mentalidade é a sua, mas também como mudá-la se preciso for. Pare um instante, respire, porque o que você vai ouvir agora pode ser o divisor de águas entre continuar onde está ou começar a caminhar para um destino que até hoje parecia distante demais. Milionários não vivem diferente apenas porque têm mais dinheiro. Eles vivem diferente porque pensam diferente. E esse pensar não é um truque secreto, mas um conjunto de escolhas mentais que qualquer pessoa pode aprender, treinar e transformar em hábitos. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Para acreditar, primeiro, é preciso reprogramar a própria mente, quebrar crenças antigas, dissolver bloqueios invisíveis e construir um novo alicerce de pensamentos. A ciência já provou que suas decisões financeiras são moldadas muito mais pelas suas crenças e hábitos mentais do que pelo seu salário. E a espiritualidade confirma. A lei da causa e efeito, a lei da atração e a fé em Deus trabalham juntas para multiplicar aquilo que você cultiva no seu interior. Por isso, você vai ver que não se trata apenas de técnicas para ganhar mais. Trata-se de mentalidade. Sim, de mentalidade, de se tornar uma pessoa que atrai, mantém e multiplica riqueza com propósito. Durante essa conversa, vamos explorar 7 pilares que os milionários praticam todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Você vai descobrir por que eles valorizam o longo prazo, como transformam riscos em oportunidades, porque cultivam relacionamentos estratégicos e, acima de tudo, porque investem mais em si mesmos do que em qualquer outro ativo. Vamos falar de disciplina emocional, de poder da mente, de propósito de vida e de ação inspirada. E enquanto você ouve, quero que se faça uma pergunta. Quais pensamentos, se eu mudasse hoje, poderiam mudar completamente a minha vida daqui a 1 ano? Essa pergunta vai ecoar ao longo de cada tópico. Eu prometo que, se você ouvir até o fim, vai sair daqui com clareza e coragem para dar passos que talvez tenha adiado por anos. Então, escreva nos comentários agora mesmo: eu escolho pensar como milionário. Essa frase será o seu compromisso público de que não vai apenas assistir, vai agir. A diferença entre mentalidade rica e mentalidade pobre. Respira comigo. Imagina que você está sentado numa praça simples de bairro, cheiro de café passado vindo da padaria, barulho de ônibus ao fundo. Eu quero te contar uma história que talvez seja a sua. 2 pessoas, mesma rua, mesmo salário, mesmas contas. Uma prospera, a outra gira em círculos. O que muda não é sorte, é a lente. A mentalidade rica enxerga dinheiro como semente. A mentalidade pobre como socorro. Uma planta perguntas: como esse real pode trabalhar por mim? A outra suspira: quando esse real vai me salvar? A primeira se ancora em disciplina e fé em Deus. Pratica autodisciplina e disciplina emocional. Confia no poder da mente e no princípio da lei da causa e efeito. A segunda cede à autossabotagem, coleciona bloqueios invisíveis e espera um milagre que não inclui a sua própria ação. Napoleon Hill sussurra: o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar.
Você sente a vibração positiva dessas palavras? A mentalidade milionária aprende a usá-las como autossugestão diária, um decreto manso à mente inconsciente. E então nasce a pergunta que muda destinos: como prosperar? Parece simples, mas abre portas. A mentalidade pobre conversa muito com o medo. É aquele "e se der errado?", que paralisa a ação inspirada e corta a atração de oportunidades. É o depois eu vejo, quando surgiu o convite de um curso, um livro, um mentor. Fica para depois, sempre depois. A mente de sucesso treina outro diálogo. E se der certo? O que preciso aprender? Qual é o próximo passo pequeno e honesto que me move? Isso é desenvolvimento pessoal aplicado, não papo motivacional vazio. Provérbios 10:4 lembra: a mão diligente enriquece. Diligência é rotina, é pensamento positivo com calendário e despertador. É visualização criativa seguida do poder da ação. Einstein dizia que a imaginação antecipa a realidade. A mentalidade de abundância usa a imaginação para projetar o amanhã e, na sequência, põe o corpo para trabalhar por esse amanhã. Você chama de manifestação. Eu chamo de fé com planilha. É promessa com prazo. É oração com metrônomo. E é assim que a lei da vibração encontra a carteira, pela constância do que você repete e faz. Na prática brasileira, a diferença aparece cedo, lá no primeiro salário. A mentalidade pobre corre para compensar o sofrimento. Pede delivery, parcela o tênis, compra por impulso. É um abraço quente que sai caro. A mentalidade de riqueza respira, segura a ansiedade, separa um pedaço para investir, cria uma reserva, ainda que comece com pouco. Não é que não sinta a vontade do mimo, é que decidiu amar mais o futuro do que a pressa do agora. Mas é pouco, não vai dar em nada, cochicha o velho padrão. E a mente treinada responde: a lei da causa e efeito faz do pouco o começo do muito. Provérbios 13:11. O ganho obtido com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Você sente o chão firmar? Esse ajuntar aos poucos não é sovinice, é respeito por quem você está se tornando. É autoconfiança que nasce de promessas cumpridas a si mesmo. A mentalidade pobre adora atalhos que cobram pedágio caro. Dá para dobrar o dinheiro em uma semana? Tem uma criptomoeda nova. Um amigo do amigo garante retorno. Não é que investimentos inovadores sejam proibidos, é que a pressa, sem estudo, é convite para a perda. A mentalidade rica tem paciência de agricultor. Estuda, pergunta, começa pequeno, acompanha, ajusta, multiplica. Não casa com um ativo, casa com princípios. Diversifica como quem não depende de uma única porta. E quando erra, porque todos erramos, documenta a lição, não se martiriza. Marco Aurélio guiaria assim: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Poder da mente aqui é foco no sucesso, não foco no drama. Autodisciplina é não dar show para o próprio ego quando o gráfico cai. É recalibrar a rota e seguir no compasso. No cotidiano, a mentalidade pobre negocia tudo, menos o prazer momentâneo. A rica negocia tudo, menos os seus pilares. Leitura diária, 15 minutos é mínimo, não máximo. Orações e silêncio para ouvir Deus, revisão do orçamento, treino do corpo, estudo de finanças, networking com quem puxa para cima. É feijão com arroz bem temperado. Você não precisa de 12 horas por dia. Precisa de um ritual que alinha vibração positiva com o dia de trabalho. 1. Oração. Fé em Deus. 2. Visualização criativa. 3 cenas. Contas pagas. Investir automático. Um projeto de propósito de vida. 3. Ação inspirada. Uma tarefa que avança o dinheiro. 4. Revisão do que aprendeu. Atração de riqueza é esse ímã interno que você fabrica quando pensamento, emoção e atitude caminham na mesma direção.
Pensamentos que criam realidade são pensamentos acompanhados de decisões pequenas e repetidas. Mas, mentor, e quem nasce na luta? Na periferia, sem apoio? Pergunta que respeito de pé. A mentalidade rica não nega o ponto de partida. Ela o honra e o transforma em combustível. Pensa no lutador que treinava com luva gasta, na cantora que começou no coral da igreja, no jogador que driblava com bola de meia na rua. Não é conto de fadas, é engenharia de hábitos. Começam com uma micro-vitória. Parar o fiado, cortar um gasto invisível, abrir um livro em vez de abrir uma aba de impulso no celular. A fé encontra a rua e a rua encontra a fé. Filipenses 4:13 se torna respiração. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso para ostentar, é tudo posso para sustentar. Sustentar a autodisciplina quando ninguém aplaude. Sustentar a reprogramação mental quando o mundo chama de exagero. E você segue, porque sabe que cada passo honesto muda o mapa. A mentalidade pobre é reativa. Responde ao WhatsApp do desconto, à liquidação, às 10x sem juros que levam juros embutidos. A mentalidade milionária é proativa. Manda mensagem para o futuro, agenda o débito para o investimento no dia do pagamento, cria gatilhos para não cair em armadilhas. Pensa como uma CEO de si mesmo. Qual ROI deste café caro diário? Qual ROI de estudar 30 minutos por dia sobre renda fixa e variável? Parece frio, mas é cuidado. É amor pelo amanhã. E quando cansa, porque você vai cansar, a mente de sucesso ajusta a estratégia, não o objetivo. Acreditar no impossível, aqui não é fantasia. É lembrar que muitos impossíveis eram só competências que você ainda não treinou. Napoleon Hill repete: não espere, o tempo nunca será o certo. Comece de onde você está. O tempo certo se chama hoje. Existe também o vocabulário. A mentalidade pobre diz: dinheiro é sujo, rico não presta, dinheiro não traz felicidade. E sem perceber, afasta o que critica. A mentalidade de riqueza substitui por: dinheiro é uma ferramenta para servir. Prosperidade e espiritualidade caminham juntas quando o coração é íntegro. Eu administro bem o pouco para merecer o muito. Provérbios 3:9 fala de honrar a Deus com os primeiros frutos. Isso ensina prioridade e gratidão. Palavra é vibração. Lei da vibração opera também no que você repete em voz alta. Autossugestão não é feitiço, é educação da mente inconsciente. Você começa a acreditar naquilo que escuta com frequência, especialmente quando é a sua própria voz dizendo. Por isso, a rotina de afirmações, escrita de metas e oração não é bobeira, é tecnologia espiritual e psicológica. E quando a vida bate forte? Outra pergunta justa. A mentalidade pobre personaliza o golpe. A vida me odeia. A mentalidade rica personaliza a resposta. Qual é a lição? Que ajuste de rota a lei da causa e efeito está me pedindo? Lembra de José no Egito? Traído, preso, esquecido e ainda assim fiel à visão. A visão não é fuga, é âncora. Ela dá sentido ao plantio mesmo quando a chuva atrasa. Pensamento positivo não é negar a dor, é enxergar através da dor. É olhar para a conta negativa e dizer: eu não sou esse extrato, eu sou o gestor que vai reescrevê-lo. Você não mente para si. Você declara um futuro que começa em ações miúdas: renegociar, cortar supérfluos, aumentar renda, estudar 1 hora a mais, oferecer serviço extra. Poder da ação é a ponte entre oração e depósito. A mentalidade pobre terceiriza destino a todo instante. Governo, patrão, família, concorrência desleal, algoritmo. A mentalidade milionária assume autoria. O que está no meu controle hoje? Marco Aurélio sorriria. Foco no sucesso é foco no que você toca com as mãos agora.
habilidade, portfólio, reputação, rotina, caráter. E aqui entra algo decisivo: networking. Não o tópico 6 ainda, mas um spoiler honesto. A mente de sucesso entende que pessoas são portas e que você também precisa ser porta para alguém. Ajuda, compartilha, pede feedback, aparece com soluções, não só com demandas. Na prática, isso move a atração de oportunidades. O universo favorece o útil. A lei da atração se manifesta fortemente quando sua presença resolve problemas reais. Quero te deixar uma cena final para esse bloco. Você, diante do espelho, à noite, luz amarela, silêncio na casa. Você escreve 3 linhas. 1. O que eu fiz hoje que a milionário A faria? 2. Qual autossabotagem apareceu e como respondi? 3. Qual ação inspirada eu assumo amanhã? 3 linhas. E o mundo se mexe. É looping emocional, porque amanhã você lê de novo, ora de novo, age de novo. A mente inconsciente começa a entender que você está sério. Fé em Deus encontra a planilha. A visualização criativa encontra a agenda. A autodisciplina encontra a recompensa de dormir em paz. E o dinheiro, que parecia um inimigo fugidio, volta a ser o que sempre foi. Ferramenta para servir propósito de vida, ampliar escolhas, abençoar gente. Respira, segura essa verdade no peito. O que separa a riqueza de escassez não é um abismo intransponível. É uma coleção de pensamentos e atitudes repetidas até virarem caráter. Se você cuidar das sementes, ideias, hábitos, palavras, a colheita cuida de você. Como crenças moldam decisões financeiras. Fecha os olhos por um instante. Pensa nas frases sobre dinheiro que você ouviu quando era criança. Talvez tenha sido dinheiro não dá em árvore, rico só fica mais rico, ou melhor pouco com paz do que muito com confusão. Algumas soam como conselhos, outras como alertas, mas todas, sem perceber, moldaram o seu olhar. Crenças são como óculos invisíveis. Você enxerga o mundo através delas sem se dar conta de que está usando. E é por isso que muitas vezes o que limita não é a conta no banco, mas o que a sua mente acredita sobre o que é possível para você. Napoleon Hill dizia: você é o que pensa, e aquilo que pensa é o que atrai. Se a sua mente está programada para ver o dinheiro como algo escasso, perigoso ou moralmente errado, a lei da atração não falha. Você atrai experiências que confirmam isso. Essa é a primeira chave. Entender que crenças não são verdades absolutas, mas lentes treinadas pela repetição. Essas crenças começam cedo, no almoço de domingo, nas conversas entre adultos que você nem devia ouvir. Um comentário sobre fulano que ficou rico e mudou para pior. Planta a ideia de que riqueza corrompe. Uma piada sobre ficar devendo para o banco normaliza a dívida. E sem que você perceba, essas sementes crescem no seu jardim mental. Você passa a tomar decisões financeiras para não trair essas crenças. Recusa oportunidades porque parecem ambiciosas demais. Não investe por achar arriscado demais. Gasta sem planejamento porque dinheiro é para ser aproveitado agora. A mente inconsciente ama coerência. Ela faz de tudo para manter a vida alinhada com o que acredita. Provérbios 4:23 adverte: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração aqui significa vigiar o que você aceita como verdade sobre riqueza. O problema é que muitas dessas crenças são herdadas e não escolhidas. São ecos de tempos em que o cenário econômico era outro, de experiências de dor que não são suas, mas que você carrega como se fossem. O seu avô pode ter perdido tudo em um negócio mal feito e, para proteger a família, criou a regra: nunca mexa com investimento. Só que hoje, não investir é abrir mão de multiplicar recursos, e esse nunca herdado pode custar caro.
É como tentar dirigir com um GPS desatualizado. A rota parece segura, mas não te leva aonde você quer chegar. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, lembra que a mente dominada pelo medo nunca poderá ser livre. E medo é exatamente o que crenças limitantes carregam. Medo de perder, de errar, de não ser aceito, medo de ter e não saber lidar. Cada decisão financeira que você toma ou deixa de tomar é filtrada por essas crenças. A pessoa que acredita que dinheiro é sujo vai inconscientemente gastar rápido para se livrar dele. Quem pensa que dinheiro traz problemas pode sabotar aumentos, recusar promoções, evitar clientes grandes. Isso não é má vontade, é autoproteção inconsciente. É como se a mente dissesse: se ter dinheiro é perigoso, vou manter você seguro longe dele. O resultado? Bloqueios invisíveis, repetições de padrão, sensação de chego perto, mas algo sempre acontece. E esse algo é quase sempre uma decisão moldada por uma crença que você nunca questionou. O que muda o jogo é trazer essas crenças à luz. Uma boa pergunta é: de onde eu tirei isso? Essa ideia é minha ou é herdada? Muitas vezes, só ao escrever você percebe o quanto está carregando peso que não é seu. A disciplina emocional que Napoleon Hill tanto defendia começa exatamente aqui, na coragem de revisar pensamentos e trocá-los por outros mais alinhados ao propósito de vida. Por exemplo, trocar dinheiro não traz felicidade por dinheiro potencializa quem eu sou. Se eu sou generoso, posso ser mais. Se sou sábio, posso criar mais oportunidades. Isso é pensamento positivo aplicado à realidade. A lei da vibração responde não ao que você diz por dizer, mas ao que você acredita profundamente. Visualização criativa entra como ferramenta poderosa nessa reprogramação mental. Se a sua crença diz eu não consigo manter dinheiro, você precisa começar a se ver mantendo, multiplicando e usando recursos com propósito. Imagine a cena. Você paga suas contas no prazo, investe, doa, viaja e ainda assim fecha o mês com saldo positivo. Repita essa imagem todos os dias com emoção, como se fosse agora. O cérebro não distingue realidade de imaginação bem estruturada. Com repetição, ele aceita o novo padrão e começa a buscar ações inspiradas que confirmem essa visão. Isso é lei da atração aliada ao poder da mente, não mágica, mas treino neural. E aqui entra a fé em Deus como base firme. Quando você ancora a sua mentalidade de riqueza em princípios espirituais, cria um filtro ainda mais forte contra crenças destrutivas. Entende que prosperar não é trair valores, mas cumpri-los com mais alcance. A lei da causa e efeito se manifesta com clareza. Semear honestidade, disciplina e serviço gera colheitas abundantes. Jesus disse em Mateus 25:29, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso não é injustiça, é princípio de gestão. Quem administra bem, recebe mais para administrar. Reprogramar crenças exige ação inspirada. Não basta dizer eu acredito e esperar. É preciso agir diferente mesmo quando a velha crença grita. Se você acredita que não é bom falar de dinheiro, comece a conversar sobre finanças com pessoas que têm mentalidade milionária. Se acha que nunca sobra para investir, separe primeiro, antes de pagar contas. A autossugestão de Napoleon Hill funciona porque é sustentada por atitudes repetidas. Cada vez que você age contra uma crença limitante, enfraquece a raiz dela e fortalece a nova. Também é preciso atenção ao ambiente. Se você está cercado por pessoas que reforçam crenças pobres, será mais difícil criar vibração positiva. Networking milionário não é só para fechar negócios, é para nutrir a sua mente com histórias, ideias e exemplos que confirmam a mentalidade de abundância.
Isso cria a atração de oportunidades, porque você passa a ver portas onde antes via paredes. Quero que você leve daqui um exercício prático. Escreva 3 crenças que te limitam financeiramente. Descubra de onde vieram e crie uma versão fortalecedora para cada uma. Leia essas novas crenças todos os dias, em voz alta, com convicção. No início, vai soar estranho, como vestir uma roupa nova. Mas com o tempo, a mente inconsciente aceita e as decisões começam a mudar sem esforço. É o começo de uma transformação interior que vai se refletir em cada escolha, contrato e investimento. Hábitos diários de quem acumula riqueza. Se tem algo que a vida me ensinou, é que riqueza não começa com um grande golpe de sorte. Ela nasce de pequenos golpes de disciplina repetidos todos os dias. É como plantar um jardim. Você não vê flores na primeira semana, mas rega, aduba, cuida, até que de repente o jardim floresce. Napoleon Hill dizia: você não pode esperar colher onde não semeou. E os milionários entendem isso de forma quase sagrada. Eles constroem riqueza no silêncio dos seus hábitos diários, naquilo que ninguém posta no Instagram. A leitura antes do café, o planejamento da semana, num domingo à noite, a escolha de uma conversa produtiva em vez de um comentário tóxico. Esses hábitos são as colunas invisíveis que sustentam a mentalidade milionária. O dia de alguém com mentalidade de riqueza não começa no improviso. Geralmente, há um ritual matinal que alinha mente, espírito e corpo. Pode ser uma oração de gratidão, um trecho da Bíblia, visualização criativa das metas, afirmações positivas, exercício físico leve, leitura de um livro sobre finanças ou desenvolvimento pessoal. Isso não é superstição, é lei da vibração aplicada. Você começa o dia elevando sua frequência, ajustando o foco no sucesso antes que o mundo despeje problemas sobre você. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não é promessa de riqueza sem esforço, é alinhamento de propósito com ação diária. Outro hábito é o controle consciente do dinheiro. Milionários não deixam o saldo bancário no automático. Eles sabem exatamente quanto entrou, quanto saiu e para onde foi. Usam planilhas, aplicativos, cadernos, o que for. Essa atenção constante não é obsessão, é disciplina emocional. É tratar o dinheiro como um funcionário valioso. Você acompanha, orienta, realoca quando necessário. Em mentalidade pobre, por outro lado, prefere não olhar, como se ignorar o problema fosse resolvê-lo. Mas quem acumula riqueza entende que olhar de frente é o primeiro passo para ajustar a rota. Há também o hábito de investir antes de gastar. Parece simples, mas é poderoso. Quando o dinheiro entra, uma parte já tem destino. Investimentos de longo prazo, reserva de emergência, oportunidades estratégicas. Isso é a prática viva da lei da causa e efeito. Plantar antes de colher, proteger antes de arriscar. A mentalidade milionária não espera sobrar para investir, porque sabe que quase nunca sobra. Ela cria a sobra. É um ato de autoconfiança, dizer a si mesmo: eu mereço construir meu futuro antes de pagar pelo meu presente. No campo mental, existe o hábito de alimentar a mente com conteúdo que expande horizontes. Livros, cursos, podcasts, mentorias, tudo é oportunidade para reprogramação mental. E não é consumo passivo, é estudo ativo. O milionário anota, aplica, testa. Ele entende que o poder da mente cresce com estímulos de qualidade. Napoleon Hill insistia: o homem que para de aprender está velho, seja aos 20 ou aos 80. A mentalidade pobre, ao contrário, acha que já sabe o suficiente ou que essas coisas não funcionam para gente como eu. O cuidado com as conexões também é diário. Quem acumula riqueza investe tempo em networking, mas não de forma interesseira.
Ele procura agregar valor nas conversas, apresentar pessoas, indicar soluções. Sabe que a atração de oportunidades muitas vezes vem de uma mensagem enviada na hora certa, de um contato mantido com respeito. É um hábito que parece social, mas é estratégico. Constrói reputação e abre portas que o dinheiro sozinho não abriria. Outro hábito é o de avaliar resultados regularmente. Pode ser no fim do dia ou da semana, mas existe um momento para refletir. O que fiz hoje que me aproxima das minhas metas? Isso mantém o foco no sucesso vivo. É aqui que a autossugestão se reforça. Não apenas dizendo que vai conseguir, mas reconhecendo cada passo dado. Esse reconhecimento gera vibração positiva que impulsiona a ação inspirada para o dia seguinte. A saúde física também entra na lista. Não se constrói riqueza sem energia para sustentá-la. Alimentação equilibrada, sono de qualidade, exercícios, tudo isso é investimento. A mentalidade milionária sabe que corpo e mente são um só sistema e que um corpo exausto limita a clareza mental necessária para grandes decisões. Como disse Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E essa mente precisa de um corpo disposto para agir. E há o hábito de servir. Pode ser por doação, mentoria, voluntariado, apoio a projetos. A espiritualidade e riqueza, quando caminhando juntas, entendem que prosperidade verdadeira envolve transbordar para os outros. Esse ato diário de generosidade reforça a mentalidade de abundância. Você dá porque acredita que haverá mais. É a lei da atração funcionando na prática. Ao enviar valor para o mundo, você atrai valor de volta, muitas vezes de formas inesperadas. Por fim, existe o hábito da paciência estratégica. Quem acumula riqueza não se deixa seduzir por ganhos rápidos e ilusórios. Ele joga no longo prazo, revisa estratégias, ajusta investimentos, aprende com erros. Entende que, assim como uma árvore frutífera, certos resultados exigem anos de cultivo. Esse hábito é talvez o mais desafiador em um mundo de gratificação instantânea, mas é também o mais recompensador. Esses hábitos não são fórmulas mágicas, são pilares. E quando somados e repetidos, moldam não só a conta bancária, mas o caráter, a autoconfiança e o propósito de vida. Agora que você já entende como eles funcionam, precisamos falar de algo que os sustenta e dá direção. A visão de longo prazo no sucesso. O papel da visão de longo prazo no sucesso. Pensa numa estrada longa, daquelas que parecem sumir no horizonte. Você sabe para onde quer ir, mas o destino ainda é uma imagem distante. É assim que funciona a visão de longo prazo. Ela é o farol que guia o seu carro, mesmo quando a noite está fechada. A mentalidade milionária entende que não é o dinheiro rápido que constrói impérios, é a constância em caminhar, um passo de cada vez, com os olhos firmes na direção certa. Napoleon Hill dizia: um objetivo é um sonho com prazo, e prazos exigem visão. Sem ela, qualquer atalho parece tentador, qualquer dificuldade parece insuportável. Com ela, cada obstáculo vira parte do treinamento. A mentalidade pobre sofre para esperar. Ela quer plantar hoje e colher amanhã. É o investidor que se desespera quando a ação cai um pouco. É o empreendedor que desiste no primeiro mês sem lucro. É o estudante que abandona o curso porque ainda não vê resultado. É como se vivessem no modo urgência, sempre trocando o que é certo pelo que é rápido. A mentalidade milionária, ao contrário, está comprometida com o processo. Ela entende a lei da causa e efeito. O que faço hoje pode não gerar fruto imediato, mas plantará algo que mais cedo ou mais tarde se multiplicará. Provérbios 21:5 confirma. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Visão de longo prazo é mais do que paciência. É planejamento inteligente. É ter clareza sobre onde quer chegar e traçar rotas flexíveis.
que permitam ajustes sem perder o rumo. O milionário pensa em décadas, não em dias. Ele sabe qual patrimônio quer ter aos 40, como quer viver aos 50, o legado que deixará aos 70. Essa linha do tempo influencia cada escolha diária, do que estuda ao que compra, de com quem se relaciona ao que recusa. A mentalidade pobre, sem essa visão, acaba presa no ciclo de apagar incêndios e responder a urgências. Para manter a visão viva, é preciso alimentá-la. E aqui entra a visualização criativa. Todos os dias, dedique alguns minutos para imaginar o seu futuro em detalhes. Veja onde mora, como é a sua rotina, com quem você está, o que está construindo. Sinta como se já fosse real. Isso não é devaneio, é treino mental. O cérebro começa a trabalhar para tornar coerente o que você vê com o que você vive. A lei da vibração atua aqui. Ao manter a imagem clara e carregada de emoção positiva, você atrai circunstâncias e oportunidades alinhadas a ela. Outro ponto crucial é alinhar a visão de longo prazo ao propósito de vida. Dinheiro por si só não sustenta disciplina por anos. Propósito, sim. Quando a meta está ligada a algo maior do que você, o sacrifício diário deixa de ser fardo e vira missão. Milionários investem em si mesmos não apenas para ganhar mais, mas para servir melhor, liderar mais, deixar um impacto real. É o cantor que treina a voz todos os dias, porque sabe que sua música vai tocar vidas. É o empreendedor que lê sobre gestão, porque quer criar empregos. É o atleta que treina cedo, porque sabe que a vitória vai inspirar uma geração. Visão de longo prazo também protege contra distrações. No meio do caminho, aparecerão propostas tentadoras, negócios imperdíveis, atalhos aparentemente mais rápidos. Quem não tem clareza, se perde no meio dessas ofertas. Quem tem, sabe dizer não com tranquilidade. Essa é a disciplina emocional que Napoleon Hill tanto defendeu. Saber recusar o bom para manter espaço para o excelente. Isso exige autoconfiança e fé em Deus, porque muitas vezes o não de hoje é incompreendido por quem só vê o curto prazo. E claro, a visão precisa ser revisada periodicamente. O mundo muda, você muda, e sua rota pode precisar de ajustes. Milionários fazem isso com a mesma naturalidade com que revisam um plano de negócios, avaliam resultados, analisam o que deu certo e o que não deu e adaptam a estratégia. Mas a essência, o destino final, permanece. É como mudar de estrada para evitar um congestionamento sem alterar o destino no GPS. Isso é foco no sucesso com flexibilidade inteligente. No Brasil, vemos exemplos claros dessa mentalidade. O jogador que passou anos treinando na várzea antes de brilhar no exterior. O empreendedor que começou vendendo de porta em porta e hoje exporta para o mundo. O músico que tocava em bares até gravar o primeiro disco. Nenhum deles chegou lá por acidente. Houve visão, houve espera, houve ação inspirada repetida todos os dias e principalmente houve fé. Fé que sustentou nos dias escuros e clareou o horizonte quando parecia distante. Quero que você guarde uma imagem. Você, daqui a 10 anos, sentado numa varanda, olhando para trás e percebendo que tudo o que construiu começou com pequenas decisões diárias guiadas por uma visão clara. Essa cena não precisa ser sonho distante. Ela pode ser o combustível que move seu presente. A questão é, você vai viver no modo curto prazo, sempre reagindo, ou vai assumir a postura de quem constrói algo que dure? E aqui chegamos a um ponto essencial. Para manter essa visão, você vai precisar lidar com riscos de forma estratégica. Como lidar com riscos de forma estratégica? Risco é como o mar. Para quem não sabe nadar, é ameaça. Para quem aprendeu, é caminho. E para quem domina a arte da navegação, é possibilidade de chegar onde poucos chegam. A mentalidade milionária não foge do risco. Ela o estuda, mede, prepara e só então mergulha.
Napoleon Hill dizia: a maior conquista de todos os tempos foi a capacidade de tomar decisões rápidas e mudá-las devagar. E isso vale especialmente para o risco. Não é impulso cego, mas ação inspirada com base em informação, análise e visão de longo prazo. A mentalidade pobre vê risco como inimigo a ser evitado a todo custo. É aquela voz que diz: melhor não tentar, vai que dá errado. Só que não tentar também é um risco, o risco de permanecer no mesmo lugar, de ver oportunidades passarem, de nunca saber o que poderia ter acontecido. Quem constrói riqueza entende que a ausência total de risco é, na verdade, o risco de estagnação. E aqui entra a lei da causa e efeito. A ação calculada, mesmo que pequena, é semente para colher no futuro. Já a inação é terreno árido que nada produz. O segredo está em transformar risco em cálculo. Milionários avaliam 3 coisas antes de agir. 1. Qual é o pior cenário possível? 2. Como eu reduzo a probabilidade dele acontecer? 3. Qual é o plano de contingência se acontecer? Essa tríade traz disciplina emocional e reduz o medo paralisante. É como entrar no mar com boia, conhecer a correnteza e ter um barco de apoio. O risco não desaparece, mas se torna administrável. Provérbios 22:3 lembra: o prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Prudência aqui é preparo, não fuga. Outro ponto é entender que nem todo risco é igual. Existem riscos destrutivos e riscos construtivos. O destrutivo é aquele que ameaça a sua base. Coloca em jogo tudo o que você não pode perder. O construtivo é o que expande sua base. Pode trazer grande retorno e, se der errado, você se recupera. A mentalidade milionária evita o primeiro e abraça o segundo. Isso é lei da vibração também. Quando você age com clareza e confiança, atrai oportunidades que se alinham ao seu preparo. No Brasil, temos histórias emblemáticas. O empreendedor que hipotecou a casa para abrir um negócio sem estudar o mercado, risco destrutivo. E o atleta que largou o emprego para treinar profissionalmente, mas já tinha patrocínio garantido e plano B, risco construtivo. Ambos arriscaram, mas só um calculou as ondas antes de entrar no mar. O primeiro agiu por impulso, o segundo por estratégia. A fé em Deus também é um alicerce nessa relação com o risco. Quando você confia que existe um propósito maior guiando seus passos, o medo diminui. Isso não significa agir sem pensar, mas agir sabendo que mesmo nos erros há aprendizado e crescimento. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A mentalidade milionária transforma perdas em lições, e lições em degraus para o próximo nível. Há também o hábito de começar pequeno e aumentar gradualmente a exposição ao risco. Investir primeiro em algo que você conhece, ampliar aos poucos, diversificar. É o teste piloto antes do lançamento em grande escala. Napoleon Hill chamaria isso de ação planejada, passos firmes que constroem autoconfiança e minimizam o impacto de eventuais erros. E não podemos esquecer: risco estratégico exige informação constante, leitura de mercado, acompanhamento de tendências, estudo de casos de sucesso e fracasso. Quem acumula riqueza não aposta no escuro. Ele ilumina o terreno antes de avançar. É networking com quem já esteve no caminho. É ouvir mentores. É estar disposto a aprender com erros alheios. Outro ponto vital é a frieza emocional. No calor do momento, é fácil se deixar levar pelo pânico ou pela euforia. Ambos distorcem a percepção do risco. A disciplina emocional, que você treina todos os dias, seja na oração, na visualização criativa ou no planejamento financeiro, serve justamente para manter a clareza quando o mar agita. O milionário não toma decisão de investimento porque todo mundo está comprando, nem vende no desespero porque todo mundo está vendendo.
ele segue o plano. Quero que você guarde uma cena. Você, diante de uma grande oportunidade, respira fundo, avalia com calma, consulta sua base de conhecimento e decide com firmeza. Não porque não sente medo, mas porque aprendeu a dançar com ele. Esse é o verdadeiro poder da mente. Não eliminar riscos, mas aprender a navegar entre eles. E para navegar cada vez mais longe, você vai precisar de algo que amplifica resultados de forma exponencial: o networking milionário. A importância do networking milionário. Imagina que sua vida é um grande prédio. Cada andar representa uma fase da sua jornada, financeira, pessoal, espiritual. Agora, entenda, os elevadores que te levam mais rápido para cima são as pessoas certas. Networking milionário não é trocar cartões ou adicionar contatos no LinkedIn. É criar pontes genuínas, sólidas, baseadas em valor real. Napoleon Hill já dizia: nenhum homem consegue grande sucesso sem a cooperação de outros. Milionários entendem que a riqueza mais poderosa que se acumula não está na conta bancária, mas nas relações estratégicas que você cultiva. A mentalidade pobre vê networking como interesse, bajulação ou obrigação social. Por isso, acaba ignorando ou subestimando a importância dessas conexões. Já a mentalidade milionária vê como investimento. Cada conversa é uma semente. Você pode não colher nada hoje, mas no tempo certo, aquela relação pode abrir uma porta impossível de arrombar sozinho. Lei da causa e efeito em ação. Você planta valor, colhe oportunidade. O networking milionário começa com um princípio: dar antes de pedir. Isso significa se perguntar: o que posso oferecer a essa pessoa para tornar a vida dela melhor? Pode ser uma informação, um contato, uma solução, um simples gesto de apoio. É assim que você se torna lembrado. No Brasil, quantos empresários, artistas e atletas chegaram onde estão porque anos antes ajudaram alguém sem esperar retorno? É aquela história do músico que, no começo da carreira, tocou de graça num evento e anos depois foi chamado para abrir um grande show. Outro ponto é a qualidade sobre a quantidade. Não se trata de ter 1000 contatos superficiais, mas de manter relações profundas com pessoas que compartilham valores, visão e propósito. Milionários cuidam dessas relações como cuidam de investimentos. Acompanham, alimentam, renovam. Isso é disciplina emocional aplicada às conexões. É compartilhar um artigo relevante, é parabenizar por uma conquista. Pequenos gestos mantêm a ponte firme. O networking milionário também é seletivo. A mentalidade de riqueza entende que pessoas são como ambientes. Podem elevar ou sugar sua energia. Por isso, escolhe estar perto de quem impulsiona, inspira, ensina. Isso é lei da vibração social. Você absorve o nível de mentalidade das 5 pessoas com quem mais convive. E aqui entra um desafio. Às vezes, para crescer, você precisa se afastar de círculos que limitam seu potencial, mesmo que sejam confortáveis. A fé em Deus também encontra espaço aqui. Quando você entende que conexões são parte do plano divino, você começa a enxergar encontros como propósitos. Às vezes, um simples café pode ser resposta de oração. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Networking milionário é exatamente isso: afiar e ser afiado. Há ainda um hábito valioso: participar de ambientes estratégicos. Eventos, grupos de estudo, conferências, treinamentos. Não apenas para aprender, mas para se tornar visível para quem está no jogo certo. Milionários não perdem oportunidade de estar onde as decisões são tomadas. Não vão como espectadores, mas como agentes ativos. Fazem perguntas inteligentes, compartilham experiências, se posicionam. O networking verdadeiro não termina no encontro. Ele se fortalece no acompanhamento. Depois de conhecer alguém,
Envie uma mensagem de agradecimento, compartilhe algo útil, mostre interesse genuíno pelo que a pessoa faz. Isso constrói confiança. E confiança é a moeda mais valiosa nos negócios e na vida. Sem confiança, não há parceria duradoura. Com ela, até desafios se transformam em novas oportunidades. No Brasil, vemos exemplos claros. Empresários que se associaram e multiplicaram seus negócios. Atletas que foram indicados para clubes maiores. Empreendedores que encontraram investidores em eventos de networking. Nenhum deles chegou lá sozinho. A ponte foi construída com consistência, paciência e entrega de valor antes de esperar retorno. Quero que você visualize, você cercado por pessoas com um espírito programado para crescer, por uma rede de pessoas que acreditam no seu potencial, que te indicam, te apoiam e te empurram para frente. Essa rede não surge por acaso, ela é cultivada. E quando você a constrói com intenção e integridade, ela se torna um ativo tão valioso quanto qualquer investimento financeiro. E isso nos leva ao último pilar desta jornada. Por que milionários investem em si mesmos? Por que milionários investem em si mesmos? Imagina um agricultor que guarda as melhores sementes para plantar a cada nova estação. Ele sabe que sem sementes saudáveis, a próxima colheita está comprometida. É assim que os milionários enxergam a si mesmos, como o solo e a semente de tudo o que vão colher na vida. Napoleon Hill dizia: mais ouro foi extraído dos pensamentos dos homens do que de todas as minas do mundo. Quem tem mentalidade milionária entende que a mente é a maior mina e que ela só continua produzindo se for constantemente nutrida. Por isso, investir em si mesmo não é luxo, é a base da riqueza duradoura. A mentalidade pobre, por outro lado, costuma achar que investir em si é desperdício ou vaidade. Prefere gastar em coisas que mostram status imediato, mas não aumentam o valor interno. Compra o celular mais caro, mas acha caro demais pagar um curso. Troca de carro, mas não troca de hábitos. Esse é um dos bloqueios invisíveis mais comuns. Acreditar que gastar com aparência é mais importante do que gastar com capacidade. Já o milionário pensa o contrário. Primeiro fortalece a capacidade, depois a aparência acompanha naturalmente. Investir em si mesmo começa pelo conhecimento. Livros, cursos, mentorias, workshops, palestras, não como consumo passivo, mas como treinamento ativo. Milionários leem não para acumular páginas, mas para extrair ideias aplicáveis. Eles aplicam o que aprendem, testam, ajustam e recomeçam. Isso é autodisciplina e ação inspirada na prática. A mentalidade de abundância entende que cada nova habilidade aprendida é como abrir mais uma fonte de renda, direta ou indireta. Outro investimento é o cuidado com a saúde física e mental. A lei da causa e efeito é clara. Se o corpo falha, todo o resto desmorona. Por isso, milionários priorizam exercícios, alimentação de qualidade, exames preventivos, terapia ou meditação. Não veem isso como gasto, mas como proteção do principal ativo, eles mesmos. É como manter o motor do carro sempre regulado, porque sabem que uma pane pode atrasar toda a viagem. A espiritualidade também é parte desse investimento. Milionários que constroem riqueza com propósito cultivam fé em Deus. Momentos de silêncio, leitura de textos sagrados, participação em comunidades que reforçam valores. Isso mantém a bússola moral ajustada, evitando que o ganho financeiro se torne perda emocional ou espiritual. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. O ambiente também é investimento. Cercar-se de pessoas que inspiram, desafiam e ensinam é tão importante quanto ler um bom livro.
O networking milionário, que falamos no tópico anterior, só funciona plenamente quando você já se tornou alguém que também tem valor para oferecer. Isso exige preparo constante. É um ciclo. Você se desenvolve, aumenta sua relevância, e isso atrai novas conexões que ampliam seu desenvolvimento. Outro ponto é investir no autoconhecimento. Milionários dedicam tempo e recursos para entender suas forças, fraquezas, motivações e gatilhos emocionais. Eles sabem que a maior sabotagem vem de dentro. Ao se conhecerem, conseguem criar estratégias para evitar decisões precipitadas e alinhar cada passo ao seu propósito de vida. Isso é reprogramação mental na essência. Trocar padrões automáticos por escolhas conscientes. Também é hábito investir em experiências transformadoras. Viagens que ampliam a visão de mundo, encontros com mentores, participação em eventos internacionais. Essas vivências geram novas ideias, insights e perspectivas que dificilmente surgiriam na rotina. A lei da vibração age aqui. Ao mudar de ambiente, você muda de frequência, e isso abre espaço para novas oportunidades. Por fim, milionários investem no tempo. Eles compram tempo ao delegar tarefas, automatizar processos e focar apenas no que realmente gera valor. Tempo livre não para ficar inerte, mas para pensar, criar, planejar. Como disse Benjamin Franklin, o tempo é a substância da vida. E quem entende isso, trata cada hora como capital precioso. Investir em si mesmo é, no fundo, uma declaração de fé. Fé em Deus, no propósito e na própria capacidade de multiplicar. É dizer, eu sou a minha melhor aplicação. E quando você assume isso, o retorno é inevitável. Mais clareza, mais oportunidades, mais riqueza verdadeira. Respira fundo comigo. Pensa em tudo o que percorremos até aqui. Da diferença entre mentalidade rica e pobre, as crenças que moldam suas decisões, os hábitos diários que constroem riqueza, a visão de longo prazo que sustenta a jornada, a forma estratégica de lidar com riscos, o poder do networking e, por fim, a razão pela qual os milionários investem primeiro em si mesmos. Não foram apenas conceitos, foram chaves. E cada chave que você recebeu hoje pode abrir uma porta que estava fechada na sua vida. A verdade é que riqueza não é um evento isolado, é um estilo de viver. É a soma de escolhas feitas na solidão, de disciplinas mantidas quando ninguém está olhando, de decisões que respeitam o seu futuro mais do que a sua pressa. Napoleon Hill disse que a única limitação está naquilo que a mente aceita como verdade. E hoje você entendeu que é possível trocar verdades herdadas por verdades escolhidas, limitadores por possibilidades. Você também viu que não existe mentalidade milionária sem fé. Fé em Deus, no processo, na lei da causa e efeito. Fé que transforma a ação inspirada em resultados, que sustenta quando os ventos contrários sopram, que dá coragem para continuar investindo em si mesmo quando o retorno ainda não é visível. Provérbios 24:27 nos lembra: prepare o seu trabalho lá fora, apronte-o no campo, depois construa a sua casa. É exatamente isso. Primeiro se constrói a base, depois se ergue o teto. Agora a decisão é sua. Você pode voltar à rotina como se nada tivesse sido dito, ou pode escolher aplicar hoje um dos princípios que ouviu aqui. 1. Não todos de uma vez, apenas um, mas com toda a sua energia e disciplina. A mentalidade milionária não nasce de revoluções instantâneas, mas de micro-vitórias diárias que, somadas, mudam a sua identidade. Eu quero te provocar. Qual desses tópicos mais tocou você hoje? Qual atitude você sabe que precisa tomar, mas tem adiado? Escreva nos comentários. Coloque em palavras o compromisso que vai guiar a sua próxima semana. Esse ato simples de declarar
já é o primeiro passo para mudar sua vibração, atrair oportunidades e alinhar sua vida com a mentalidade de abundância. E lembre-se, não caminhe sozinho, mas caminhe com fé, com sabedoria e propósito. Agora, respira mais uma vez e guarda essa frase no coração. A vida não entrega o que você deseja, entrega o que você está preparado para receber. Então me diga, você está preparado para ter uma mentalidade rica? Está preparado para receber a prosperidade? O canal Despertar da Mente torce por você. Sim, esperamos que sua mente seja transformada de tal forma que o sucesso e a prosperidade façam parte da sua vida a partir de hoje.